Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Empreendedorismo. Há aqueles que amam, que defendem, e há aqueles que criticam e que dizem que agora virou moda essa história de empreendedorismo. E eu tenho que dizer que eu transito entre os dois lados. Acredito que existe sim um lado muito positivo do empreendedorismo, mas há também, é claro, o lado que, ao meu ver, está sendo usado como uma receita pronta de sucesso para que as pessoas acreditem que não vale a pena ter um emprego, que o negócio é empreender, e não é bem assim. Vamos conversar um pouco sobre isso? Sempre que falamos em empreendedorismo, isso vai acontecer, né? Existe, é claro, uma falta, às vezes, de percepção da realidade. Para os que defendem e se declaram empreendedores com muita veemência, um dos pontos principais, e aqui eu vou trazer inclusive uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2014, é que o que as pessoas mais buscam quando elas dizem querer empreender é a liberdade. Liberdade de fazer o que quer, liberdade de fazer o que quer quando quer, aonde estiver, né? Liberdade para tomar decisões, liberdade para poder ter mais autonomia, enfim, liberdade financeira. As pessoas acreditam muitas vezes nisso, e é isso que faz com que, em primeiro lugar, segundo essa pesquisa do Sebrae, as pessoas busquem então empreender. Interessante é que no outro extremo dessa mesma balança, todas as responsabilidades que a liberdade nos impõe, ela também acaba aparecendo como algo não tão positivo assim. Uma vez que a liberdade, ela pressupõe responsabilidade. A liberdade, muitas das vezes, também pressupõe uma certa solidão. E aí o empreendedor aponta na pesquisa que um dos pontos mais negativos é exatamente o sentimento de que tudo depende só dele, né? E, obviamente, quando se tem que tomar uma decisão, mesmo que você, compartilhe, que você tenha um time, que você tenha colaboradores e funcionários, que você tenha uma equipe, na hora de tomar essa decisão, a responsabilidade e a última palavra, muitas das vezes, tem que ser do empreendedor, né? Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que você diz que quer empreender para ter mais liberdade, a liberdade também é o ponto em que parece pesar mais para o que é negativo de empreender. Antes de começar a empreender, é muito comum que as pessoas acreditem que elas vão fazer aquilo que elas gostam. E, obviamente, que não tem nada errado com isso. Mas o fato é que a gente não vai fazer só o que gosta quando empreende. O que precisa muito ficar claro é que isso é um mito, achar que ao empreender você só vai fazer o que você gosta. Quando você vai empreender, principalmente um pequeno, microempreendedor ou empreendedor individual, você muito provavelmente vai fazer aquilo que você não gosta de fazer, até porque você não deve ter o recurso suficiente para poder contratar todos os profissionais que fariam aquilo que você não gosta de fazer ou aquilo que você não tem muita competência para fazer. Nós, pequenos empreendedores, muitas das vezes temos que fazer absolutamente tudo dentro de uma empresa. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. Por exemplo, eu comecei a dar aula particular, então eu aluguei uma sala. Eu era professora e amo ser professora. Estar em sala de aula era o que eu mais amava sempre. Mas não era só isso que eu tinha que fazer, porque eu precisava lidar com
a captação de clientes, então vamos dizer a parte de marketing, eu tinha que limpar a sala, eu tinha que receber os alunos, receber os clientes, os possíveis clientes, os prospectos, eu tinha que lidar com a questão da contabilidade, então uma série de coisas que eu, digamos assim, não gostava de fazer, porque o que eu gostava mesmo era de estar em sala de aula. Mas, num primeiro momento, eu não tinha condição de pagar todos os profissionais para estarem ali me prestando esses serviços. Então, a gente precisa ter isso muito claro. A outra coisa que eu acredito que é uma crença muito forte, que também quem vai empreender precisa pensar bastante, é que as pessoas acham que eu vou fazer o meu horário, eu vou trabalhar na hora que eu quiser. Quando, na verdade, o empreendedor, em geral, ele trabalha muito mais do que um funcionário CLT. É comum que um funcionário CLT tenha um horário para começar e um horário para terminar. Pode até fazer algumas horas extras. Mas no caso do empreendedor, é mais comum até que ele trabalhe 12, 13, 14 horas sem ter hora para terminar, que ele tem às vezes que trabalhar no final de semana. Muitas das vezes ele precisa, inclusive, abrir mão dos seus momentos de lazer, enfim. Nessa mesma pesquisa do Sebrae, no início da pesquisa, 57% das pessoas entrevistadas acreditavam piamente que elas poderiam fazer o seu horário e que elas teriam uma liberdade de tempo, assim, né, quase infinita, né? Mas depois de um tempo que essa mesma pesquisa foi replicada, esse número caiu de 57% para 43%, ou seja, quando a gente cai na realidade, a gente descobre que não é bem assim. Um aspecto que chama muita atenção também nessa pesquisa, deixa eu contar para vocês, o nome dessa pesquisa é O Céu e o Inferno do Empreendedorismo do Sebrae. O Céu e o Inferno do Empreendedorismo, uma pesquisa do Sebrae. E o que chama muita atenção também o recorte de gênero, né? E aí a gente vai perceber que há uma diferença, entre homens e mulheres com relação ao empreendedorismo. De acordo com uma outra pesquisa do Sebrae, as mulheres empreendem, na grande maioria dos casos, por necessidade e não porque elas querem fazer algo que elas gostam de fazer. Enfim, elas empreendem porque elas muitas das vezes não têm escolaridade, não conseguiram terminar um curso e muitas das vezes a necessidade é porque elas não têm com quem deixar os filhos e elas precisam empreender muito começando de casa, né, fazendo alguma atividade, seja alguma coisa manual ou um alimento que ela começa a vender, enfim, trabalhos que ela possa fazer em casa, estando ainda presente com os filhos, porque sair de casa para trabalhar, para muitas mulheres, significa, né, deixar os filhos sem a segurança que elas gostariam de ter, uma vez que a gente praticamente não tem escolas integrais, onde a criança pode ficar o dia todo ali sob os cuidados, né, de um adulto, de uma escola, também às vezes acesso a uma creche. Então, a gente tem que entender que o empreendedorismo feminino está muito ligado à necessidade, não apenas ao desejo de empreender, né? No Brasil, o número de mulheres empreendedoras passa de 24 milhões e homens de 28 milhões. Então, nesse sentido, fica fácil a gente imaginar que as mulheres não empreendem porque poderão fazer o que elas querem, né? O ponto 1 dessa pesquisa, O Céu e o Inferno do Empreendedorismo, é sobre exatamente isso. Se a mulher empreende por necessidade, a gente pode entender, então, né, que as necessidades básicas dela é colocar comida em casa, é pagar as contas, né, a conta de luz, a conta de água. Então, essa é uma necessidade muito, muito relevante
e muito presente na vida das mulheres. Além disso, as mulheres ainda enfrentam os desafios de terem que equilibrar o tempo de trabalho remunerado, o tempo, né, que ela vai dedicar ao trabalho dela, com o tempo das tarefas domésticas. A gente sabe que ainda, né, a grande maioria do trabalho doméstico, o cuidado com os filhos, é executada pela mulher. Numa sociedade tão patriarcal, essas tarefas são muito pouco compartilhadas entre homens e mulheres igualmente. Para completar o número de mulheres como chefes de família e mães solos no Brasil, hoje representam em torno de 28 milhões de famílias em que a mulher é a chefe de família sem a presença de um homem nesse ambiente, né, nessa realidade. Sendo assim, falar sobre o que seriam os pontos fortes e fracos do empreendedorismo, os motivos que levam as pessoas a empreenderem, é algo que vai depender muito da realidade e da condição de quem vai empreender. O empreendedorismo feminino, muitas pessoas às vezes acham que principalmente quando você vê grupos de mulheres, né, discutindo sobre empreendedorismo, há uma crítica enorme e nesse lugar, de novo, né, de muito machismo, de uma cultura patriarcal, é comum que as pessoas veem grupos de mulheres como espaço de mimimi, espaço de mulheres que estão ali para falar de futilidades, quando na verdade muitos grupos de mulheres são realmente grupos de trabalho, grupos de desenvolvimento profissional, o desenvolvimento pessoal, grupos que promovem o networking. Então, a gente precisa entender e desconstruir todos esses preconceitos para, primeiro, pensar sobre a questão do trabalho para a mulher e as condições de trabalho, caso essa mulher opte por ter um emprego e ser CLT. Esse é um ponto importante. Então, a gente não achar também que empreendedorismo é para todas as pessoas, que o empreendedorismo é a fórmula para as pessoas ficarem ricas ou a fórmula para as pessoas terem liberdade. É importante a gente entender a realidade de cada um e entender também que é importante a gente exigir políticas públicas que garantam que a mulher tenha tranquilidade para poder trabalhar, sabendo que os seus filhos estão sendo cuidados. Então, políticas públicas no sentido de ter mais creches, políticas públicas no sentido de ter escolas de tempo integral, políticas públicas que garantam mais integridade no trabalho para as mulheres, principalmente quando o foco aqui, quando a gente está falando do empreendedorismo feminino e sabemos que que existe um número muito expressivo de famílias, como eu disse, 28,4 milhões de famílias sem a presença de um homem. Então, tudo isso são fatores que a gente precisa discutir, entender. E mais importante ainda, né, entender qual é a realidade nesse universo que é tão amplo, porque quando a gente está falando de mulheres, a gente tem outros recortes, como o recorte de raça, como o recorte de orientação sexual, como o recorte social, né? Então a gente precisa muito continuar tratando desse tema com responsabilidade, e principalmente com essa reflexão de qual é o nosso papel diante de uma sociedade ainda muito patriarcal e como que nós podemos, enquanto empreendedores, né, oferecer melhores condições para os nossos funcionários e colaboradores, e enquanto cidadão, o quanto a gente deve exigir de políticas públicas, principalmente quando nós precisamos votar e eleger, né, políticos que estejam comprometidos com a qualidade de vida dos cidadãos como um todo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, dá aqui o seu like e me siga nas redes sociais, sempre com @soukrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira.
O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.